Muito boa noite para todo mundo. Estamos aqui hoje com mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um macronutriente super importante no processo recuperativo e de cicatrização. Bom, acredito eu que você já tenha ouvido falar muito bem do macronutriente chamado proteína, né? A proteína é uma macromolécula que a gente precisa para todas as funções estruturais do nosso organismo. E quando a gente fala de proteína, a gente tem que pensar que ela é um macronutriente, né? Como eu falo, uma macromolécula que a gente adequa junto da nossa alimentação. Então, se você está passando por um processo recuperativo, um processo de cicatrização ou passou por um processo pré-pós-cirúrgico, você precisa se atentar à quantidade de proteína que você coloca na sua dieta, no seu dia a dia. Por que, Amanda, eu preciso me atentar com essa quantidade proteica que eu coloco na minha alimentação diariamente e de forma fracionada? Primeiro porque a proteína, ela é, como dito, uma macromolécula que faz parte principalmente da questão estrutural do nosso organismo. Então, quando a gente pensa em proteína, a gente pensa que ela está relacionada com toda a parte estrutural do nosso corpo. Então, a gente precisa dela para a formação de fibras de colágeno, a gente precisa para toda a questão de massa muscular, para a sustentação do corpo, para tudo que é feito no nosso corpo das estruturas celulares é necessário proteínas. Tá, mas o que são proteínas em si? Onde eu encontro proteína, né? Então, para ficar já mais claro de vocês visualizarem logo de começo do vídeo, antes de eu aprofundar um pouco mais no assunto, as proteínas a gente encontra em sua maioria tanto nas fontes vegetais quanto animais, como por exemplo ovos, carne, peixes, tanto bovino, né, quanto suíno encontramos, assim como encontramos também laticínios, então queijos, iogurtes e leite, proteínas vegetais, então ervilha, lentilha, leguminosas como um todo, né, feijão, grão de bico, assim como também encontramos na soja, no tofu, proteínas em pó, né, que são facilitadores ali no dia a dia, então em suplementos alimentares também encontramos, assim como na forma de colágeno, né, no peptídeo de colágeno, que aí temos alguns tipos diferentes, tipo 1 e tipo 3 principalmente são os colágenos que encontramos em sua maior quantidade para a funcionalidade de pele, e assim também encontramos em algumas sementes uma proporção menor. Claro que quando a gente fala de alimentos fonte de proteína, a gente precisa entender que são alimentos que contêm em sua maioria a quantidade de proteína. Então, sempre quando fazemos a adequação, temos que pensar no quesito de porção centesimal. Então, por exemplo, 100 gramas de frango tem uma quantidade X de proteína, 100 gramas de carne tem uma quantidade X. Isso varia, né, de alimento para alimento, e essa adequação é feita por um nutricionista de acordo com a sua idade, com o seu peso, com o seu sexo, com a sua necessidade nutricional, né, bioquímica e biológica individualizada, para que isso aconteça um fracionamento. E claro que um planejamento nutricional é necessário tanto nesse quesito, né, de processo recuperativo e cicatrização, assim como para o seu dia a dia normal, independentemente, né, do que você está passando e a fase que você se encontra. Mas hoje, falando especificamente do processo recuperativo de cicatrização, vamos nos atentar para esse macronutriente e entender por que ela é tão importante nesse processo recuperativo de cicatrização. Bom, agora que vocês já sabem um pouquinho para que a proteína serve, onde que ela se encontra e quais fontes a gente encontra as proteínas, vamos entender o porquê que ela é tão importante nessa questão de cicatrização e processo recuperativo de uma cirurgia plástica, tá certo? Bom, vamos lá então. É importante, além disso, também ressaltar que qualquer tipo de processo inflamatório, assim como acontece, né, numa cirurgia plástica, nós temos ali que pensar que foi um ato invasivo. Através da cirurgia plástica, a gente gerou um processo inflamatório. E todo processo inflamatório, ele necessita de uma recuperação. E essa recuperação necessita de certos nutrientes específicos para que aconteça todo esse reparo tecidual da maneira correta. Então, quando a gente fala numa invasão, de uma injúria que a gente causou no nosso corpo, a gente está falando de um corte, né? Eu dei alguns exemplos aqui. Então, a gente está gerando um corte aprofundado de todas as camadas da pele ali sendo cortadas. Então, a gente precisa de substrato para que isso se repare da maneira correta.
E a proteína, por fazer parte das estruturas das nossas células, das nossas camadas de pele, né, ser precursora de um monte de tipo de produção de células e formação de colágeno da pele, a gente está falando de um macronutriente essencial para esse processo, né? Então é importante ressaltar que todo esse processo inflamatório, ele aumenta a necessidade que nós temos de proteínas ao longo do dia, que a gente precisa consumir diariamente, e por todo esse período, né, dependendo do tipo de cirurgia que você se submeteu, dependendo do tempo que você está nesse pré e pós-cirúrgico, você vai necessitar mais ou menos, e por um período de tempo se atentar sim, né, a uma quantidade mais específica de proteína na sua alimentação ao longo do dia de forma fracionada. Lembrando que a proteína é um macronutriente um pouquinho diferente dos outros macronutrientes que a gente tem, como lipídio, carboidrato. Ela tem uma quantidade que a gente absorve, que o nosso corpo absorve, para que a gente absorva da maneira correta e a quantidade correta. A gente tem como se fosse um time que a gente absorve aquela quantidade X de proteína para que o nosso corpo realmente absorva da maneira correta e o quanto a gente necessita. Então, não adianta você querer colocar toda a proteína do seu dia em 2 refeições só. Por quê? Porque o corpo ele tem uma taxa de absorção de proteínas. Então, por isso que é tão importante o fracionamento da proteína ao longo do dia, justamente para que você garanta esse aporte que você necessita e que o seu corpo tenha capacidade absortiva de garantir toda essa proteína realmente para o que ele precisa, para essa reparação tecidual, para que renove nessas fases de cicatrização que eu já vou discorrer um pouquinho mais para frente, para que você tenha essa garantia de que você realmente tem essa proteína para esse reparo tecidual tardio, tá? E assim, quando a gente fala do processo recuperativo de cicatrização, nós estamos falando aqui de 6 fases desse processo de cicatrização. E se acontece qualquer tipo de intercorrência, ou na verdade, né, não acontece da maneira que o nosso corpo almeja, ele vai ter uma demanda diferente do que ele necessitaria. Então, se acontecer qualquer tipo de deslize, né, ou que você possivelmente não conseguiu adequar mediante ao necessário, pode ser que a sua cicatrização não seja tão efetiva ou de tão bem sucedida como você gostaria, se você não seguir direitinho, né, esse passo a passo, toda essa questão de cada fase da cicatrização ter sido completa da maneira correta. Então a proteína ela vai fazer parte de algumas fases específicas, né, desse processo de cicatrização, que futuramente, quando você estiver no seu pós-operatório, você vai se beneficiar dessa quantidade proteica distribuída ao longo do dia, de acordo com todos esses pré-requisitos citados anteriormente, tá certo? Então, quando a gente falar das fases, né, que a gente tem que considerar da fase de cicatrização, nós temos 6 fases. Então, a fase de coagulação, a fase de inflamação neurogênica, a fase de inflamação tecidual, a fase proliferativa, de contração e de remodelação. As 4 últimas fases são as fases mais importantes que a gente realmente necessita aí de uma quantidade acentuada de proteína para o reparo tecidual. Não vou entrar tão a fundo explicando cada fase, tá, de cicatrização, porque é um pouco mais complexo de entender. Aqui o nosso foco é falar sobre a proteína, mas o porquê que ela é tão importante em todas essas fases. Primeiramente, porque ela faz parte dessa questão estrutural, então a importância dela vai ser desde o começo do preparo do corpo no pré-cirúrgico até mesmo no pós-cirúrgico por conta do processo recuperativo. Então, se você estiver com um bom preparo de pele no seu pré-cirúrgico, com toda a adequação proteica que o seu corpo necessita para que você no pós-cirúrgico tenha uma aceleração desse processo recuperativo, muito possivelmente que o resultado da sua cicatriz será muito melhor em relação comparado, por exemplo, de um indivíduo que não fez esse preparo pré-cirúrgico a respeito da adequação proteica.
Então, quando a gente pensar nesse processo, sempre que a gente pensa num processo recuperativo, você precisa pensar, na verdade, que ele começa muito antes da sua cirurgia, né? Então, toda essa adequação de nutrientes, de vitaminas e principalmente de proteínas, ela começa muito antes do que só o fato de pensar no processo pós-cirúrgico em si, porque o corpo ele precisa sofrer uma readaptação e se adequar com esses macronutrientes, principalmente a proteína, para que você tenha toda a reserva, não só de colágeno, né, e produção de colágeno aumentada, uma boa quantidade de massa muscular, assim como, né, uma boa qualidade de pele que você criou ali nesse processo pré-cirúrgico, para que você consiga acelerar esse processo pós-cirúrgico. Então, a proteína, ela é uma macromolécula responsável por inúmeros desses processos de cicatrização correlacionados com a questão estrutural do organismo, tá? Além disso, né, precisamos também de proteína para construção, né? É sempre pensar na estrutura e construção. Então, construção, remodelação de tecido, a gente necessita de proteína, a gente necessita de colágeno, assim como outros micronutrientes também já abordados. Mas a proteína em si, ela vai fazer ela vai ter um papel importantíssimo em reestruturar esse tecido, as camadas de pele, né? Temos camadas mais profundas e menos profundas, então ela vai juntar tijolinho por tijolinho ali para fazer parte dessa reestruturação do nosso organismo. Bom, e além de toda a questão estrutural da proteína, você também tem a proteína como parte responsável do seu crescimento celular, do crescimento celular do seu organismo. Ou seja, quando a gente está passando por um processo de injúria, de agressão para o nosso organismo, um processo inflamatório que está agredindo, o seu corpo ele passa a ter uma posição de que ele precisa defender você. Ele precisa literalmente mandar um monte de molécula, de célula, de proteção, para combater esse processo inflamatório do seu corpo. Porque esse processo é gerado através da cirurgia plástica, né? Então aconteceu a agressão do corte, né? Toda a questão de edema, de processo inflamatório, o corpo entende como algo que ele precisa combater o mais rápido possível. E a proteína, ela é responsável por esse crescimento celular, ou seja, ela aumenta, né, a proliferação dessas células de defesa, tá, do sistema imune, e consequentemente ela ajuda no processo, né, recuperativo, por também fazer parte dessa questão mais imunomoduladora. Além disso, a proteína também é responsável pela síntese de tecido conjuntivo, que é o tecido da nossa pele que a gente fala da sustentação. Então, essa camada aqui que a gente tem mais superficial é uma camada mais estrutural, né? Uma camada mais que a gente fala ali de sustentar, de muitas fibras, de muitas células. Então, o seu corpo, ele precisa dessa sustentação, né? A nossa pele necessita. E a proteína, ela é responsável pela síntese desse tecido, tá ok? E além disso também, ela é responsável por produção de enzimas e de alguns hormônios, tá? E aí vem a questão de que nem sempre só as proteínas, que é toda baseada nessa questão de cálculo de proteína por quilo de peso, né? De você adequar direitinho ao longo do dia com os pré-requisitos já falados anteriormente, é necessário. Mas a gente precisa ressaltar aqui, muito possivelmente vocês já devem ter ouvido falar, de uma moléculazinha chamada aminoácido, que nada mais é do que uma molécula menor de proteína que a gente precisa consumir também para ter uma melhor saúde de pele, né? Pensando que o processo de cicatrização está correlacionada com a sua pele, a gente tem 2 aminoácidos principais nesse pré-requisito de recuperativo e de cicatrização. Então, vamos falar da arginina e da glutamina. Primeiramente, da arginina. Ela é um aminoácido que é responsável pela manutenção do processo, do balanço nitrogenado positivo. Ou seja,
O que é o balanço nitrogenado positivo, Amanda? Como assim, né? O seu corpo, ele tem uma quantidade de proteína que quando está em uma quantidade positiva, né, de proteína, ou seja, a mais, você está com esse balanço nitrogenado positivo para a síntese proteica do que para a degradação proteica. A degradação proteica está correlacionada com a quebra de proteínas. Sabendo que o nosso corpo, toda a estrutura, né, do nosso organismo, ele necessita de proteínas, como para a saúde de pele, para a estrutura de pele, para os músculos, para manter, né, toda essa questão estrutural, né, e de construtora, né, a proteína, a gente sempre associa essas duas palavrinhas. Se você tiver com um balanço nitrogenado positivo, você está num ambiente agradável para o corpo produzir e sintetizar mais proteínas. Então, consequentemente, o processo recuperativo é benéfico nesse quesito. Se fosse o oposto, se você estivesse num processo de balanço nitrogenado, né, ou estivesse, né, com esse balanço nitrogenado negativo, o seu corpo entenderia que ele precisaria utilizar a própria proteína do corpo para produzir energia. Então, é como se fosse assim, eu não tenho quantidade de proteína suficiente, então eu preciso utilizar minhas próprias estruturas para produzir essa energia. E como falado anteriormente, lembra que eu falei que a gente precisa dessa quantidade aumentada de proteína? Você precisa dessa quantidade aumentada de proteína para que esse processo recuperativo de cicatrização aconteça num ambiente favorável. Então, se você tiver nesse balanço nitrogenado positivo, ele é melhor para o seu processo de recuperação e de cicatrização. E a arginina tem um papel fundamental nessa manutenção desse balanço nitrogenado positivo, o que é muito interessante. E aí tem algumas fontes que a gente, através da alimentação mesmo, de fontes alimentares, que a gente consegue manter e também atingir a quantidade desse aminoácido através da alimentação. Algumas delas, proteínas animais, então a carne, o frango, a carne de peru, né? Pode ser a carne bovina, enfim, de vaca. Alguns laticínios, como principalmente leite e queijos, também temos uma porcentagem aí de quantidade de arginina, assim como em algumas sementes específicas, nozes, aveia tem uma quantidadezinha ali de arginina e em maior quantidade mesmo são esses alimentos. Então, tendo uma quantidade fracionada de proteína ao longo do dia, a gente consegue, né, ter um balanço nitrogenado positivo para gerar um ambiente agradável, né, e favorável para o organismo se recuperar com mais facilidade. Bom, além disso, nós temos também a glutamina. Então, a glutamina, ela é um aminoácido também, assim como a arginina, um aminoácido que a gente considera condicionalmente essencial, ou seja, ele é essencial em algumas circunstâncias, não em todas. Então, né, diferentemente de outros aminoácidos, a glutamina, nós não temos uma obrigatoriedade, digamos assim, de consumi-lo, mas é um aminoácido que ele é muito utilizado no reparo tecidual. Então, nesse caso aqui, que a gente está falando, né, da importância das proteínas e, no caso, falando mais a fundo dos aminoácidos no processo de cicatrização e recuperativo, nós precisamos pensar em alimentos, em aminoácidos, em compostos que estão presentes neste processo. A glutamina é um deles, por mais que não seja essencial, ela é essencial para este processo de cicatrização e reparação tecidual. Por quê? Porque ela nada mais é do que utilizada como um substrato, ou seja, como se fosse uma fonte de energia, né? um alimento ali propício para maior produção de células do sistema imune e células que estão envolvidas nesse processo mesmo de cicatrização. Então, algumas delas, os fibroblastos, os neutrófilos, os macrófagos e principalmente os linfócitos. Então, neutrófilos, macrófagos e linfócitos são células do sistema imune, são aquelas as células que eu falei que vocês precisam, que o corpo vai parar tudo ali que ele está fazendo para combater esse processo inflamatório. Então, essas 3 celulinhas são células que
fazem parte do nosso sistema imune e que o corpo ele precisa produzir em maior quantidade quando passa por esse processo de cirurgia plástica, por conta dessa agressão que é para o organismo, né? Então, no processo recuperativo, a gente necessita de glutamina como substrato para a maior produção dessas células que vão combater a esse processo inflamatório. Olha só que interessante. E aí, acaba a glutamina também por participar, então, desse crescimento, desse aumento dessa produção, que a gente chama de proliferação celular, tá? E aí, ao falar desse aumento, né, de células do sistema imune e tudo mais, e a glutamina, que é um aminoácido, fazer parte desse processo, ela também faz parte da atividade fagocítica, ou seja, que também é um processo ali, uma fase do nosso sistema que tem essa captação maior de nutrientes, né, uma proliferação celular aumentada e que também faz parte desse processo. Então, olha só a importância de certos nutrientes, né, nesse caso aqui de 2 aminoácidos que a gente considera importante nesse processo de cicatrização celular, tá? Então, quando a proteína bem colocada, né, de forma adequada, com um fracionamento ideal, com uma quantidade ideal para o seu corpo, né, de acordo com todos aqueles pré-requisitos de sexo, idade, peso, né, e em qual fase você se encontra também, quando colocada da maneira correta, na fonte correta, com a quantidade correta, a gente gerando esse balanço nitrogenado positivo, você se coloca num ambiente ideal, né, para poder recuperar da maneira que o corpo almeja. Então, a proteína, ela tem toda essa importância na questão estrutural de processo recuperativo, porque é um substrato para essa célula, para esse organismo, para essa molécula as moléculas que fazem parte, né, desse processo inflamatório, e assim como da questão estrutural, que é o principal órgão, né, agredido, né, assim, prioritariamente ali, logo de primeira, quando o cirurgião vai fazer o processo de cirurgia plástica, ou a cirurgia plástica que você vai se submeter, é a pele, né, e a pele, por ser questão estrutural, tem tudo a ver com a proteína, que é um macronutriente que encontramos na nossa estrutura celular como um todo. Então, hoje eu quis deixar aqui para vocês a importância realmente desse macronutriente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que te ajude, né, na sua cirurgia, ou se você conhece alguém que for passar por esse processo, que ajude essa pessoa a saber da importância da proteína no quesito de recuperação e cicatrização. Se atentem ao fracionamento, se atentem às fontes, se atentem também em ter isso ao longo do dia bem distribuído, né? Eu venho com vocês no próximo vídeo para falar um pouco mais dos outros macronutrientes que também são importantíssimos, mas eu não poderia deixar de enfatizar que a proteína, ela é o macronutriente, sim, mais importante nesse processo recuperativo, de cicatrização, de modulação hormonal, de produção de enzimas, de questão estrutural como um todo do nosso corpo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nesse vídeo, no comentário, me chamem no direct, ou se for pelo YouTube, que vocês possam também comentar aqui embaixo, que eu vou estar sempre de olho para responder e tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um super beijo para vocês, eu vejo vocês no próximo.